Graça e paz, irmãos. Estamos aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo, esperando o grande evento do Descendo, que acontece no sábado, daqui 2 dias. E temos meditado um pouco, a respeito do Descendo, que muitas vozes falando, muitas pessoas, uns a favor, outros contra. Mas se nós olharmos em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26, vai falar sobre a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos. Os discípulos ali estavam em Antioquia, eles foram levados. Barnabé e Saulo ficaram ali por mais ou menos 1 ano ensinando a igreja, foram gerando algo ali. E, irmãos, em Antioquia se tornou um polo de avivamento, saindo dali para várias regiões, os missionários sendo enviados, e o Descendo fala de um grande envio. Só que eu queria levar você a uma reflexão por esses dias. Nós precisamos entender que muitas vozes têm falado sobre o Descendo, uns têm falado que é, outros têm falado que não é. Irmãos, eu não acredito que o Descendo seja o ponto de partida, eu acredito que seja um caminho de continuidade daquilo que a nação já está vivendo, daquilo que já estamos gerando e daquilo que homens sinceros diante do Senhor têm feito, de tudo, debaixo de lágrimas, de arrependimento, para que de fato um avivamento venha sobre a nação brasileira e toque toda a terra. Eu creio nisso. E nós precisamos entender, queridos, meditando sobre ali em Antioquia, homens que saíram de Antioquia para tocar algumas das suas regiões. E esses homens de fato tocaram toda aquela região. Porém, nós estamos falando de homens. O que eu observo hoje dentro da igreja é que nós precisamos pegar meninos e transformar em homens, e não mais homens transformar em cristãos. Nós precisamos pegar meninas e transformá-las em mulheres, e não mais mulheres sendo transformadas em cristãs. O que isso aponta para nós? Isso aponta para um grande, retrocesso que nós estamos tendo dentro da igreja brasileira, em que não apenas precisamos de arrependimento para o verdadeiro avivamento, mas nós precisamos de homens e mulheres posicionados debaixo de maturidade para que um grande avivamento aconteça. Quando nós olhamos para Antioquia, que foi um polo de avivamento, um centro de avivamento, Saulo de Jerusalém foi para Antioquia, ali tinha um fator, que acontecia no apostolado, onde profetas e mestres eram enviados, o fator Antioquia. Nós observamos que homens eram posicionados como homens e mulheres posicionados como mulheres. Hoje, o maior mal que acontece no nosso tempo, dentro das nossas igrejas, não é apenas um arrependimento. É que tem muita gente, sim, arrependida, tem muita gente caminhando, talvez pela uma boa teologia, mas nós ainda entendemos que muitos deles não se transformaram em homens e muitas delas não se transformaram em mulheres. Hoje nós estamos mais trabalhando para termos homens e mulheres dentro da igreja, porque nós temos mais meninos e meninas do que, na verdade, nós trabalhando para que se tornem verdadeiros cristãos. O que mais nós estamos pensando nesses dias é que nós precisamos de uma igreja madura, não apenas que tenha arrependimento. Esse é o principal sinal de um verdadeiro avivamento. Descendo vai reunir mais de 200 mil pessoas nos estádios no Brasil. Mas nós precisamos entender que nós precisamos não apenas de arrependimento, mas de homens e mulheres posicionados para se tornarem verdadeiros cristãos. Assim acontecerá o maior envio de todos os tempos. Descendo não é um ponto de partida. Descendo é uma continuidade daquilo que Deus já está fazendo na nação brasileira. Porém, precisamos deixar de ser meninos e meninas. Precisamos ser homens e mulheres, sendo sim chamados discípulos do Senhor, sendo chamados de verdadeiros cristãos. Pense nisso, medite sobre isso. O Descend não é o ponto de partida, não é o início, mas é a continuidade. E nós cremos que essa continuidade só vai acontecer de fato quando a igreja parar de trabalhar, de transformar ou de querer pegar meninos para que esses meninos se tornem homens. Mas quando homens, na verdade, já posicionados, maduros, se tornem verdadeiros cristãos. Assim foi o verdadeiro avivamento em Antioquia. Homens genuínos, posicionados, maduros e verdadeiros, sendo enviados para todas as regiões e voltavam ainda para Antioquia, onde um grande avivamento aconteceu. Deus te abençoe e medite sobre isso.